E o cristianismo e a vida como cristão já eram? Como é que Bom, eu funciona? sempre fui, nasci no lar cristão, então me batizei aos 10 anos. Evangélico mesmo, a vida inteira. E aí vem a questão que eu ouvi muito, né, na adolescência, minha mãe falava, da questão do jugo desigual, porque realmente atrapalha, né? Porque não é impossível, mas óbvio que quando os dois não estão alinhados no mesmo propósito, atrapalha. E hoje eu falo, depois que ele se converteu, ele renovou a minha fé, assim, absurdamente. Então, hoje eu vivo a melhor fase da minha fé e do meu relacionamento com Deus, porque agora a gente caminha juntos. Que legal. Então, ficou muito mais fácil. Ele sempre acreditava, era aquele... Não, eu sou o crente mais improvável que vocês podem conhecer, sou eu. Cético... Assim, sempre acreditei em Deus. Sim. Fui batizado na igreja católica quando pequeno. Ao longo da vida, sempre acreditei em Deus, mas nunca pratiquei, né? Nunca frequentei igreja, nada. No meio, geralmente, tem muito gnosticismo, né? Segui muito a doutrina espírita, estudava, mas assim, nunca... Pra ler, né? Pra ler, mas nunca praticante. Nunca. E pelo contrário, eu falo isso até pro meu pastor hoje, eu falo assim, pensa num cara que detestava pastor, era eu. Sério? Falava mal, descia a lenha nos pastores, achava que todo mundo era bandido, que todo mundo era ladrão... Falava um monte. Jesus adora um desse aí. Adora, mas pescou de um jeito. Quando eu vi o pessoal dando dízimo, fazendo oferta, eu falava, meu Deus, bando de trouxa, dando dinheiro pra igreja. Hoje eu falo, deixa o trouxa aí lá. Hoje eu falo com a língua, mas assim, literal. Então, eu me converti há pouco tempo. Eu me converti tem uns 2 anos e fui batizado tem 1 ano e pouquinho. E mudou a vida. E literalmente mudou a vida. Então, eu nunca deixei de crer em Deus, obviamente, sempre acreditei em Deus, mas eu nunca tive proximidade e intimidade com Deus. Nunca tinha tido um encontro. Exato, eu nunca tive intimidade, eu nunca tive dependência. E a partir do momento que eu comecei a entender, compreender, a estudar, a me aprofundar, tudo mudou. Isso veio através dela? Não. Por incrível que pareça, não. Não diretamente, porque a oração estava lá, né? O joelho no chão. Mas isso que eu acho bem interessante. O fato dela, né, ser crente a vida toda, ela nunca me forçou. Vamos para a igreja, você precisa se converter, eu quero que você... Não, ela sempre deixou muito natural. Ela convidava, se eu falava não, ok, ela ia com a mãe dela, tal, normal. Nunca teve conflito em relação à religião. Mas a coisa surgiu por livre e espontânea vontade, através de alguns amigos, né? Tem um paciente muito querido, o Thiago Bartos, que ele é um evangelista também, e que eu brincava com ele, eu falava pra ele, cara, você é o único crente gente boa que eu conheço. Porque o resto é tudo mal, chato. Você é o único crente gente boa. Aqui não conhecia a gente. Pois é. Porque ele conhecia o lado da religiosidade. Eu conheci o lado da religiosidade. Que ele conhecia era da religiosidade, de tudo tá errado, tudo não pode. E aí que mais afasta, que é o que a gente mais acha que a gente tem que se unir pra tirar essa imagem, porque isso afasta tanto as pessoas, né? Atrasa o encontro, né? Geralmente é uma galera que mistura doutrina com costume. Exato. Na verdade, é o que passa na TV, né? Exato. Então a gente, pra quem não vai na igreja, acha que o crente é só o que passa na TV. Vende. Exato. E aí eu comecei, comecei a acompanhar, né, o David Leonardo. E, na verdade, eu o conheci primeiro, nem sabia, né, o que ele fazia, quem ele era. Ele foi uma vez no consultório, tal, com a esposa. E eu totalmente, né, aéreo, né, do cristão. E você faz o quê da vida, né? Por David, né? O cara com 12 milhões de seguidores. Ele é gigante, ele é gigante. hoje. Né? E aí ele, não, pô, eu sou evangelista, tal, não sei o quê. Aí comecei a escutar. Aí eu ouvi a palavra dele e falei, cara, o que esse cara tá falando faz sentido. Que legal. E comecei a escutar. Nos tornamos amigos e ele, foi em 2021, né? Nos convidou, falou assim, pô, eu vou passar o Réveillon lá em Orlando, tal, não sei o quê, vocês não querem, a gente vai junto, tal, não sei o quê. Inclusive, eu vou pregar na Lagoinha de Orlando, se vocês quiserem ir, passar a virada com a gente. A gente falou, vamos. Até então, não estava convertido, não estava nada. Foi a primeira vez que eu entrei na Lagoinha. E o David pregou, outros pastores pregaram, eu olhei, gostei do ambiente, falei, putz, legal, clima gostoso, pessoal jovem, música e tal, putz... Show de bola, me senti em casa. Me senti em casa, mas fiquei quieto. Beleza, não conhecia esse meio. Não conhecia esse meio, nunca tinha participado desse meio. O máximo que eu tinha ido, assim, nas cantatas de Natal que tinha, da igreja da mãe dela, que a mãe dela canta no coral. Beleza. Legal. Voltei pro Brasil. Aí o Sorocaba, nosso amigo cantor também, Sorocaba virou, Domingos, pô, eu vou me batizar. Queria convidar vocês pro meu batizado. Vai ser na Lagoinha Alphaville. Pro batismo. Vai ser na Lagoinha Alphaville. E... vocês podem ir e tal? Eu falei, putz, vamos, amor.
Aí foi a primeira vez que nós entramos na Lagoinha de Alphaville. Né? Foi pro batismo do Sorocaba. E, putz, eu me senti em casa. Amei a igreja, amei o local, amei a palavra, amei o louvor. Muito acolhedores. Muito acolhedor. A gente percebeu muito isso. E aí eu falei, bacana. No domingo seguinte eu falei, vamos lá? Legal. Ele que convidou. Eu falei, vamos lá? Aí a gente foi, ouvimos a palavra e tal. Aí, no terceiro domingo, acho que no terceiro ou quarto que a gente estava indo, foi quando o André Fernandes veio. Ele veio primeiro como... Em definitivo pra cá. Não, ele veio como... Veio como convidado, como né? convidado. No então não era ele. Ele estava em Miami ainda era outro pastor. prédio, era outro... Sim. Enfim, e aí a gente pegou bem essa transição. Legal. E a gente foi muito bem recebido. E a gente percebeu ali nessa igreja mesmo a possibilidade da gente ser igreja, viver igreja, profundo na espiritualidade, sem ser aquela religiosidade que afasta. E isso encantou muito a gente. Então, a gente conversava em casa e a gente foi se fazendo amigos e percebendo pessoas com essa intenção de nos conectar a Deus. Então, a gente fazia mesas com pessoas e jantava e a gente saía sempre melhor. Era incrível, assim. Legal. Cada um que a gente ia conhecendo, a pessoa derramava muito ali pra gente. Aquilo foi realmente fazendo a gente se apaixonar. E quando a gente viu, a gente não queria mais sair dali mesmo. E fazendo com novos amigos, mudando de mesas, mudando as estações, melhorando muito o nosso relacionamento, que já era bom, foi ficando ainda melhor. E é legal que você deixou o Espírito Santo fazer o trabalho dele, Sim, né? O que ele sabe em fazer. Em nenhum momento ela forçou a barra. Porque ele ia espanar. Nada. Porque eu ia espanar. Ele é uma pessoa... Com certeza. O perfil dele, tem pessoas que, né, às vezes você fica falando... E a maneira como o ele, Espírito Santo trabalha conheço. em cada pessoa é diferente. Diferente. Tem gente que realmente vai pela dor. Sim. Tem gente que vai só pelo amor. Tem gente que tem um testemunho aí de cura e tem aquele primeiro encontro com Jesus. O importante é que esse caminho vai ser trilhado. Sim. E ali começa o caminho que você conhece, o amor, a provisão, Sim. a salvação. E aí começam os caminhos mais difíceis, né? Que é o confronto que a palavra traz, o modo de vida que ela pede, que a palavra pede para que você tenha. Mas isso tudo precisa ser mastigado. Tanto que Paulo reclama com algumas pessoas, falando sobre, olha, vocês ainda estão no leitinho espiritual quando vocês podiam estar comendo alimento sólido. Então existe esse período do leite, desse amadurecimento. Desse amadurecimento, dessa absorção. A conversão é um processo. Sim. Né? Não é assim, me batizei, pronto, virei igreja. Não é assim. Muitas coisas na minha vida, eu ainda estou mudando. Muitas coisas. Faz 2 anos que eu me converti. Todo mundo aqui, né? Faz 1 ano, né, que eu me batizei. Mas muitas coisas ainda estão mudando. Estou estudando mais, lendo a Bíblia. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais intimidade, quanto mais tempo com Deus você tem, mais você vai compreendendo e vai abandonando velhos hábitos que você percebe que aquilo não faz mais parte. Perde o sentido, né? Mas não pode ser uma coisa impositiva. Eu acho que muito dos que espanam em relação a isso é quando a religião vem como uma forma impositiva e cheia de religiosidade. Isso é o que complica muito. Então, da minha forma, eu falo, a maioria das pessoas busca, né, por Deus, por Jesus, em momentos de crise, né? Sim. Ou o cara tá numa crise financeira muito grande, ou o cara se separou, ou morreu um ente querido, ou teve alguma, né, uma doença. E eu falo, Deus me encontrou, ou melhor, eu encontrei Deus no melhor momento da minha vida. Eu estava bem financeiramente, bem profissionalmente. Legal, isso é muito bem legal. No casamento, bem na família, bem com as minhas filhas, bem de saúde. E foi natural. Então eu falo que... Mas muitas coisas, vocês vão entender, até quando a gente falar do nosso instituto, que muitas coisas só romperam após o meu posicionamento também. Sim. Isso é muito incrível. Né? Como mas na vida profissional também, você fala ou não? Olha, na vida profissional a gente já é muito bem conceituado, graças a Deus, mas o nosso sonho sempre foi, a gente sempre lá atrás, a gente começou pequenininho, dando plantão em rede pública, trabalhamos durante muitos anos no SUS, e o nosso sonho sempre foi ter uma clínica particular, né, um atendimento de excelência, né, numa região nobre, fazer um atendimento top. Poxa, mas tudo bem, essa parte a gente alcançou. Mas o que tinha além? A gente tinha mais um sonho. E o nosso sonho também, desde quando a gente era pequenininho, era ter um instituto. E falar assim, vamos levar um atendimento gratuito. Que legal. A gestantes em situação de vulnerabilidade, a mulheres vítimas de abuso sexual, pessoas que não podem pagar. Então a gente queria atender o público A, mas a gente também queria atender aqueles que não tinham condições. Até porque a profissão de vocês está totalmente atrelada ao que é o cristianismo, né? Esse Exatamente. cuidado com o próximo. Servir e ajudar. Isso. Mas esse nosso sonho já era desde quando a gente não era nada, quando a gente era pequenininho. E aí eu falava assim, poxa amor, por que a gente hoje é grande, nós
conseguimos atingir todas as nossas metas profissionais e o Instituto não sai. A gente tem dinheiro para o Instituto sair. A gente já tem relevância no meio médico. A gente tem conhecimento. O que falta? Por que as pessoas certas não se conectam? Por que a coisa não flui? E não fluía, e não fluía. E ano após ano, e a coisa não fluindo. Foi eu me posicionar. Uma semana depois, os milagres começaram a acontecer. Que legal. Sim. Assim, em pouquíssimo tempo. Eu me batizei em dezembro, não agora do ano de 2022. E quando nós conhecemos a Patrícia, foi quando? A gente foi para Israel em março, né? A gente foi para Israel em março. Abril. O Dave me batizou em Israel, no Rio Jordão. Em julho que eu fui no Em palestra. julho, a gente começou as conexões com as pessoas certas. Em dezembro, inauguramos o Instituto. Foi assim, foi muito rápido. 6 meses já Caramba. estava Uma coisa que levou 20 10 anos, mais, 20 anos e não saía. Tava esse tempo todo dentro porque de desde que a gente vocês, se conhece, no a gente projeto? tá junto Há 20 anos. A gente tá junto há 19 anos quase tem 20 isso. anos. Esse ano vai fazer 20 anos. Então, desde quando a gente se conheceu, que a gente ficava nos plantões, tal, no intervalo de algum paciente ou outro, a gente ficava na madrugada nos corredores, e a gente falava, ai, como é que vai ser o nosso futuro? Daí a gente pegava um papel e falava, a gente vai ter uma clínica, e vai ter não sei o quê. A gente ficava planejando como que a gente queria. E a gente falava, a gente tem que ter um instituto, porque a gente tem que poder fazer isso para levar para as pessoas que não podem. Então, a gente já era um sonho muito antigo nosso. Então, a gente sempre teve esse sonho, muito bem estabelecido.